Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, mas vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia, povo de Deus, amados do Senhor Jesus. Porque essa palavra que nós leremos hoje é a continuação de Hebreus, capítulo 7. Você que já tem acompanhado nós desde o primeiro capítulo de Hebreus, tem visto que essa palavra ela é viva e eficaz. Amém? Eu quero pedir perdão porque às vezes tem algum passarinho cantando, tem algum barulhinho, né, irmãos? Irmãos sabem que a gente é simples, mas é de todo o coração que nós queremos entregar essa palavra para o seu coração. Amém? Então, já se inscreve no canal, deixe seu like e ajude esse canal a crescer e essa palavra chegar no máximo de corações possível. Nos ajude e Deus com certeza te recompensará. Amém? Capítulo 7 de Hebreus, que diz assim: Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também o rei de Salém, ou seja, o rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por isso acreditamos, né, por causa deste versículo, acreditamos que aquele encontro que Abraão teve, né, com este rei de Salém, que é o Melquisedeque, que não se tem genealogia, que não se tem princípio de dias e nem fim de existência, é muito forte essa palavra e muito profunda, meus irmãos. Mas, de fato, Melquisedeque se encontrou com Abraão lá na antiga aliança. Teve esse encontro. E nós hoje temos o encontro com Cristo, que é o sacerdote para sempre, ao qual nós lemos no capítulo 6, versículo 20, né? Que diz que ele se tornou o sumo sacerdote para sempre, Jesus Cristo. Amém? Continuando, versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos, né? Das guerras que eles pegavam, né? Ele tirou uma parte, isso uma vez na vida dele, né? E foi abençoado grandemente. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, todos os seus irmãos, embora tinham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, que era Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, né? Então, é claro, pela palavra, que se Melquisedeque era tão ungido por Deus Altíssimo, né, ele abençoaria Abraão. E foi o que aconteceu. Ele era superior e abençoou o inferior, que seria Abraão. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, é, por assim dizer, também Levi, que recebeu dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Meu Deus. É forte, mas se você lê com a irmã Mary e aí na sua casa lê novamente, o Espírito Santo de Deus vai, com certeza, abrir o seu entendimento. Amém? Então, vamos abrir polêmica aqui. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão?
Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois, é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Isto é ainda muito mais evidente. Quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal. Vou ler o versículo 16 novamente, irmãos. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Meu Deus, indissolúvel. Forte, sólido, não tem dissolução dessa lei, que seria, versículo 17, portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele quis dizer, se depois de Jesus vir e ser consolidado o sacerdócio dele, seria indissolúvel, não tem mais para ninguém, é só ele e ninguém mais. Não há outro mediador entre Deus e o homem. Não tem. Teremos que ter esse encontro com Jesus de fato para conhecer quem é o nosso sacerdote que pode perdoar pecado, que pode fazer expiação de pecado. Não importa o teu pecado, ele te lava, ele te perdoa, ele te redime. Ele é o próprio Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Que palavra linda, irmãos. Versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior. Qual? O sacerdócio anterior a Jesus. Todos eles. Toda a lei. Tá aqui, irmão. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Quem é, irmãos, que nos faz chegar a Deus? Jesus Cristo. Oh, arabassure mandácia. Remandarabassure. Versículo 20. Capítulo 7, versículo 20. É visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. É visto que não é sem juramento. Versículo 20, vou repetir, não tá pegando. É assim que se lê Bíblia, irmãos. Entendeu? Como é que é? Vem comigo ler Bíblia. Não entendeu? Lê o versículo, não compreendeu? Lê de novo, até compreender. É visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Foi o próprio Deus que disse: filho, tu és meu filho, te gerei, e serás o sacerdote para sempre dessa geração, dessa humanidade. Tu veio na cruz, tu morreu, ressuscitou, e o teu sangue foi o perfeito sacrifício por o mundo inteiro, e és sacerdote para sempre. Antes de ti pode ter ouvido, mas depois de ti não haverá. Oh, aleluia, tá aqui, irmão. Tá aqui, Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, porque os outros morriam. Sacerdotes. Zacarias foi morto entre o altar do sacrifício e o povo, né? Sacerdote Zacarias. E muitos outros sacerdotes foram mortos
pode até ter sido de velhice, né, de dias, por causa da idade, mas faleceram, morreram. Ele morreu, mas ressuscitou, mostrando que ele é superior à morte. Ora, basura, mandácia. Se você for lá no túmulo de Jerusalém, os ossos dele não estão lá. Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e ele está aqui intercedendo por nós através do seu amado Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Sinto a presença de Deus nessa palavra, irmãos. Versículo 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Imutável, nós já lemos essa palavra aí alguns versículos atrás. Imutável, irmãos. Não tem como ter uma cópia dele. É imutável, não tem multiplicação, ele é único. Oh, aleluia! É forte essa palavra, eu sinto a presença de Deus, irmãos. Versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente. Oh, Jesus! Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O único que pode interceder por ti, querido, perdoar teus pecados, é Jesus Cristo. Oh, que palavra gloriosa! Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, é feito mais alto do que os céus. Esse é o nosso Jesus. Aleluia, esse é o nosso Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Conheça ele, se não conhece, busque-o. Aleluia. Busque-o na palavra, tu encontrarás. Xarabai, derebassúria. Versículo 27. Que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu na cruz. Ai, irmãos, que palavra linda, eu amo essa palavra. Vem comigo ler Bíblia. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Que palavra! Irmãos, que palavra! Meu Deus! Capítulo 8, que diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, Jesus Cristo. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Aleluia, irmãos, do verdadeiro santuário. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, construiu, formou o reinado, não foi o homem. Ai, aleluia! Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Oh, glória! Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para cumprir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Quando Moisés falou lá na sarça ardente, né? Com o Deus Todo-Poderoso para livrar o povo do Egito. Agora, com efeito,
obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ora, Abraão prometia a Canaã, terra que manava leite e mel, mas aquele povo que desobedeceu morreu no deserto, e o povo que venceu já também está na região do silêncio, aguardando talvez o dia da ressurreição para a vida, aqueles que creram no Deus Todo-Poderoso. Ora, irmãos, e de fato, porque aquele que a primeira aliança tivesse sem defeito, irmãos, eu vou parar aqui tudo e vou repetir, para vocês entenderem, porque é uma palavra muito forte. Se eu não repetir,